Olá, eu sou Antônio Donizete, um dos coautores do presente estudo. O nosso estudo tem o título de Contra Crises, Colaboração, Intermediação e Bricolagem Social. O artigo ataca a necessidade de pesquisa sobre a intersecção dos campos do empreendedorismo e da teoria dos stakeholders. Foca em três práticas no centro dessa necessidade: colaboração com stakeholders, a intermediação que a facilita e a bricolagem social com a qual se associa no enfrentamento de crises. O estudo é qualitativo e aborda em detalhe dois casos de enfrentamento da crise da Covid-19 e de um desastre natural ocorrido em uma comunidade carente. Dentre os resultados e contribuições, 5 proposições conceituais de relevante implicação prática são apresentadas para estudos futuros. Quanto ao problema central de pesquisa, a bricolagem social, contando com a colaboração de stakeholders, oferece autonomia e resiliência, com caminhos para a superação de restrições de recursos, inclusive crises. A bricolagem social tem se mostrado útil para o enfrentamento de crises e situações de desastre. Ela implica na criação de valor social, combinada com outros 5 componentes que visam a superação de restrição de recursos. Virar-se com o que se tem, rejeição de limitações, improvisação, persuasão e a participação de stakeholders. O campo do empreendedorismo carece de estudos nessa última componente. Por isso, a questão central de pesquisa do presente artigo se aplica a responder a seguinte questão: como ocorre e varia a colaboração com stakeholders no processo de bricolagem social, enfrentando diferentes crises? A partir dessa questão de pesquisa, traçamos o objetivo geral de comparar como ocorre e varia a colaboração com stakeholders nas duas organizações sociais, principalmente nas fases iniciais e mais críticas de resposta a essas crises. Como fundamentação teórica, tratamos da colaboração que ocorre quando um grupo de stakeholders autônomos de um domínio de problema se engaja em um processo interativo, usando regras, normas e estruturas para agir ou decidir sobre questões de determinado caso. A definição de bricolagem empreendedora é sintetizada em virar-se com o que se tem, aplicando novas combinações dos recursos que se tem à mão a novos problemas e oportunidades. Com base nessas duas definições, além da terceira, que é bricolagem social, que é um conceito de Di Domenico e outros, que é sintetizado no seguinte quadro: os componentes da bricolagem social, elencados à esquerda, são o virar-se com o que se tem, visando um fim social, rejeição de limitações, a improvisação, a criação de um valor social, a participação de stakeholders e a persuasão. A partir desse quadro teórico, traçamos a seguinte metodologia. A pesquisa é qualitativa, de estudo multicasos, com um quadro teórico preliminar e com emprego de templates alternados. Essa técnica compara dados primários e secundários com conceitos e relações conceituais derivados da literatura de referência. A técnica auxiliou a criação de artefatos de análise. Um deles é um quadro de evidências e um gráfico que serão apresentados a seguir. Houve entrevistas semi-estruturadas com atores chaves, em ambos os casos, de resposta às duas crises, com a triangulação dos dados disponíveis. Quanto à análise dos resultados, a intermediação mostrou-se importante para a colaboração que denominamos bola de neve, pois conta com stakeholders colaboradores intermediando a inclusão de mais stakeholders na rede. A intermediação
é facilitadora da colaboração com stakeholders e também da bricolagem social, e é importante para o enfrentamento de crises. As sociedades e organizações continuarão enfrentando crises, por isso, acreditamos que possam considerar essas contribuições para refletir e desenvolver ideias para novas pesquisas. Esse gráfico sintetiza a comparação das duas crises, dos dois casos analisados. A linha azul representa sinteticamente a, a crise do desastre natural e representa a quantidade de mortes e de outros danos. A linha vermelha representa a crise de Covid-19. E cada uma dessas fases está elencada na parte de baixo, tem respostas específicas para cada um dos problemas encontrados, para a qual uma resposta é dada em cada uma das organizações. Para tanto, nesse quadro de evidências, separamos as duas crises, a parte de cima do desastre natural e a parte de baixo, a crise da Covid-19. Para cada uma das fases, há determinados tipos de ações de resposta à crise. Conclusão: os casos estudados reforçam a compreensão de que a colaboração com stakeholders é portadora de mais recursos e maior capacidade de resposta e de ação para o empreendedorismo e a bricolagem sociais enfrentando crise. Este é um modo de superação de condições restritivas e oferece mais recursos e capacidade de ação aos empreendedores, destacando a relevância de sua mobilização ao longo do tempo, nas fases de resposta à crise. Contribuições. Emerge a contribuição conceitual de implicações práticas, na qual diferentes crises e suas fases temporais combinam melhor certas configurações de componentes da bricolagem social. Uma crise tende a fazer a colaboração com stakeholders se desenvolver de dentro para fora, com stakeholders externos. Ambos os casos contaram com a colaboração que denominamos do tipo bola de neve. É a colaboração crescente de dentro para fora e ocorre devido ao efeito dos sentimentos de solidariedade e do convite, persuasão de colaboradores da rede, que persuadem a participar da rede, aumentando-a. Essas são as principais referências. Muito obrigado.